Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Senadores podem ou não investigar governadores e prefeitos? Essa discussão ela ganhou uma acentuada importância nos últimos dias por conta da gravação de uma ligação telefônica entre o senador Cajuru e o presidente da República. Quer dizer, na verdade, essa ligação telefônica ela gerou uma série de desdobramentos e uma série de debates, sendo este um deles. E hoje nós vamos procurar aqui trazer o maior número possível de esclarecimentos em face desse tema específico. Eu gostaria de contar com o seu gostei, que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações do sino aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bem, o nosso vídeo ele fala sobre a possível investigação de governadores e prefeitos pela CPI da pandemia, ou CPI do Covid, né? Tanto faz como tanto fez. Essa é uma proposta que foi apresentada ao Senado pelo senador Randolfo Rodrigues, que é do PSOL do Amapá e um adversário do presidente da República. Ele é parte da bancada de oposição. Ele quer que se investigue uma possível omissão e irregularidades supostamente praticadas pelo presidente da República na condução do processo de combate à pandemia. O processo ele foi apresentado ainda em fevereiro. De lá para cá, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estava enrolando a situação. Ele não tomava nenhuma decisão, o negócio ia descambar para o esquecimento. E os dois senadores, que foi o Alessandro Vieira e o Cajuru, que são do partido Cidadania, né? Se bem que o Cajuru já está quase com o pé fora do Cidadania. Mas bem, até o presente momento, ambos pertencem ao Cidadania. Cajuru é de Goiás, o Alessandro Vieira de Sergipe, e eles apresentaram um pedido para que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse sobre essa demora do presidente do Senado em colocar o processo em votação, o pedido de CPI. Então, foi distribuído para o ministro Luiz Roberto Barroso e ele determinou que o presidente Jair Bolsonaro, aliás, que o presidente Rodrigo Pacheco, que é um político do Democratas, ele proceda com a implantação da CPI para investigar o presidente da República, Jair Bolsonaro. A partir daí, começaram algumas discussões de que governadores e prefeitos também deveriam ser investigados. Essas discussões foram puxadas pelo presidente da República. Inicialmente puxadas, ganhou uma certa relevância na mídia, sobremaneira entre aquelas pessoas que estão mais ligadas ao pensamento do presidente, porque hoje nós temos no Brasil mais ou menos essa divisão, né? Jornalistas que pensam como Bolsonaro, jornalistas que pensam contra Bolsonaro. É lamentável que seja assim, mas infelizmente é o retrato da situação, é o relato que a gente pode fazer. Então, ele puxou esse debate, o debate ganhou corpo, até que no sábado o Cajuru manteve um contato telefônico. Não ficou bem claro quem ligou para quem, né? Se foi o Bolsonaro que ligou, se foi o Cajuru que ligou. O fato é que o telefonema foi divulgado no domingo, comecinho da noite. Mais ou menos por volta de 7h30, 8 horas da noite, ele já estava viralizado em todo o país. Eu mesmo cheguei a receber aqui em Altos, que é uma cidade da Grande Teresina, na região nordeste, fica a 42 quilômetros de Teresina, a capital do estado do Piauí. E a partir daí as coisas desandaram, porque a discussão que se tem é se pode ou não gravar o presidente a princípio reclama, depois diz que pode divulgar. Havia um trecho que não tinha sido divulgado ainda, que era onde ele dizia que iria partir para a porrada contra o senador Randolfo Rodrigues, etc. Isso aí nós já colocamos, inclusive, no nosso canal e foi divulgado maciçamente nos meios de comunicação. Aí tem um outro debate que é o presidente, ele às vezes extrapola, dizem as pessoas que o criticam. Quer dizer que o Bolsonaro é o único cara no planeta a ocupar a presidência que extrapola nas suas falas, né? Não existe nenhum outro que antes dele tenha feito isso e que as mesmas pessoas que hoje se indignam com esses supostos exageros ficam silenciadas, caladas. Eu não estou dizendo que a gente deva silenciar diante do exagero, porque o cargo de presidente da República ele exige toda uma liturgia. O que eu estou é fazendo um questionamento. Por que não antes havia toda essa indignação? Mas aí surge o questionamento, né? Já que se está discutindo a perspectiva de estender essa CPI também para governadores e prefeitos, o senador Eduardo Girão, ele é do Ceará e apresentou um pedido para que sejam investigados também governadores e prefeitos. Não se sabe ainda se
se vai ser uma outra CPI ou se essa investigação poderia acontecer dentro da mesma CPI. Bom, mas isso aí agora se torna irrelevante no momento em que o próprio presidente decide levar o negócio mais para frente ainda. Ele fez uma consulta à mesa diretora do Senado para saber, dentro do departamento jurídico da Casa, se pode ou não o Senado investigar governadores e prefeitos. A princípio, não pode. É o que diz o artigo 143 do Regimento Interno do Senado. Não pode investigar governadores, prefeitos municipais, não pode investigar membros do Poder Judiciário, a não ser no caso do Supremo Tribunal Federal, que faz parte de uma corte constitucional, mas a princípio não pode o Senado investigar governadores e prefeitos. O fato de que está no regimento da Casa não quer dizer muita coisa, porque no Brasil a lei não quer dizer muita coisa. Tanto é que aqui nos vídeos eu nem gosto muito de citar o aspecto legal, o espectro da legalidade, exatamente porque às vezes tem uma coisa que está prevista na lei, mas chega lá no Supremo Tribunal Federal, os senhores ministros do Supremo fazem do jeito que eles querem, ou seja, instituem as suas próprias leis, instituem os seus próprios atos institucionais. Mas a princípio não podem, embora existam controvérsias dentro do próprio regimento. Por quê? Isso aí já foi citado pelo senador Álvaro Dias. O senador Álvaro Dias, que é lá do Paraná, ele disse que o presidente ele não conduziu sozinho o processo de combate à pandemia. Governadores e prefeitos também participaram. O governo federal destinou recursos para a questão do auxílio emergencial, destinou recursos para a montagem de hospitais de campanha, para a aquisição de EPIs e contratação de profissionais. Além dos EPIs, também os instrumentos de suporte às UTIs, que são o sistema de oxigenação, o maquinário, os ventiladores mecânicos, para quem vai para o sistema de regulação. Quer dizer, todo esse dinheiro foi mandado para governadores e prefeitos. Então ele, Álvaro Dias, entende que existe aí uma relação conexa. Já que o dinheiro foi daqui, é preciso que se investigue também a aplicação desse dinheiro no destino. Por isso, governadores e prefeitos seriam ouvidos na CPI. Agora, entre ser ouvido e investigado, a coisa é bem diferente. O fato é que a Polícia Federal já realizou 27 operações em 12 estados brasileiros, tratando sobre desvios da ordem de quase 3 bilhões de reais ao longo do processo de pandemia. E aqui eu chamo de novo a fala do senador Álvaro Dias, quando ele disse que isso não é apenas corrupção, é também o assassinato em massa de uma população completamente indefesa. Primeiro, em razão da pandemia. Segundo, em razão do poder que esses ladrões do dinheiro público têm para roubarem e continuarem impunes. Nós temos exemplos aqui bem perto da gente no estado do Piauí. Um outro detalhe sobre essa questão da pandemia é que governadores e prefeitos receberam toda a autonomia do Supremo Tribunal Federal para conduzir em sua própria base o processo de combate. Foram eles que decretaram lockdown, estabeleceram restrições. Aqui mesmo nós temos o chamado toque de recolher. Quer dizer, tudo isso foram governadores e prefeitos. Foram eles que mandaram prender trabalhadores, espancar trabalhadores, apreender a mercadoria de trabalhadores pobres que atuavam no meio da rua. Claro que em função da pandemia e em função da defesa do interesse público, que é a questão sanitária. Mas houve muitos excessos que não foram praticados no âmbito da Presidência da República. E caso governadores e prefeitos não sejam inseridos no contexto dessa investigação, nós ficaremos sem resposta. Bom, aqui no Nordeste nós tivemos a manifestação do governador Flávio Dino do Maranhão. Ele é do PCdoB e faz parte da tropa de choque do consórcio Nordeste, juntamente com o presidente, que é do estado vizinho do Piauí, o governador do PT, Wellington Dias. Ele disse que não, que o Senado não pode de acordo com a lei. Bem, a lei diz que não. A lei lá, que é o artigo 143 do Regimento Interno, e já houve, inclusive, manifestação do Senado sobre isso à época do governo Dilma Rousseff, quando os senadores pediram autorização para também investigar, no contexto de recursos repassados pela Presidência da República para estados e municípios, governadores e prefeitos, e não foram atendidos. Então, em razão disso, o governador Flávio Dino, que é jurista, ele é juiz federal, ele pediu demissão da Justiça Federal como magistrado para ser político, para ser deputado federal, depois governador do Maranhão já no segundo mandato. Então, para ele, não.
E ele também afirma que a CPI ela precisa ter um fato específico. Qual é o fato específico, né? Vai investigar quem? Vai investigar o quê? Quais são os temas que serão colocados para investigação no contexto dessa comissão parlamentar de inquérito? Então, nós temos 27 governadores de estados e 5.500 prefeitos. Quais deles serão investigados e por que eles devem ser investigados? Tudo isso deveria constar de um processo de investigação parlamentar de inquérito, caso houvesse a permissão no regimento e caso a secretaria da mesa diretora se manifestasse a favor, provocando aí uma reviravolta sem tamanho na política brasileira, agora, nesse momento que nós estamos vivendo já dentro de um contexto de muita confusão. Com relação ao senador Cajuru, a gravação do senador Cajuru, no próximo vídeo a gente fala um pouco sobre o assunto, porque aí eu gostaria de tratar sobre a questão da gravação. Pode o senador gravar o presidente da República? Pode alguém gravar outra pessoa, um diálogo com outra pessoa por telefone ou pessoalmente? Isso aí ficará para o nosso próximo encontro, tá bom? Eu hoje gostaria que você deixasse aí o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações do sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.